Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo. Peter Scheuer, Ronaldo Coutinho. Não deixem de se inscrever, já estamos chegando perto dos 35 mil. Quem sabe entre hoje ou amanhã, ou mais provavelmente amanhã, a gente consiga chegar aos 35 mil. E o objetivo é cada vez mais subir, né? Vamos colocar uma meta de chegar a 40 mil até metade de maio, pelo menos. Então vamos seguir em frente, dando informações de todas as áreas, principalmente a agrometeorologia, e informando sobre os eventos que vem vindo aí pela frente. Estamos agora começando a entrar naquele período de frio, para quem gosta, né? Só que também o período seco. Então vamos agora às informações. O dados assim do resumo do mês, se nós vamos ter se foi seco ou não, isso a gente faz mais ali na quinta-feira, que daí está fechando o mês. Vamos começar primeiro pela imagem de satélite. Aqui a gente vê uma baixa pressão associada ao ar frio que está entrando aqui, uma massa de ar frio de origem polar que está atingindo todo o centro-sul. Aqui está um pouco um vestígiozinho da frente, provocando alguma chuva nessa faixa aqui do sudeste. Algumas áreas de chuva aqui avançando pelo nordeste também e o norte, mas grande parte aqui dessa região com tempo seco. Na imagem do radar, a gente observa bem isso aqui, vamos setorizar aqui, pegando aqui a área de São Paulo, onde nós temos algumas pancadas de chuva aqui entre Bauru, Marília, aqui na região de Serquilho, em Indaiatuba, Jundiaí, Sorocaba, pegando aqui, passando aqui pela região da Grande São Paulo, enfim, temos aí alguns pontos de chuva, desde toda essa parte leste e sul de São Paulo, está tendo alguns pontos com chuva e até trovada, até aqui, entre Itapetininga, Tatuí, Serquilho, está tendo alguns pontos aqui com alguma chuva ou trovada um pouquinho mais forte, pegando essa parte aqui do centro do estado. Infelizmente, a chuva muito irregular. Ela pega também alguns pontinhos aqui do norte e noroeste de São Paulo, pega praticamente quase que nada aqui na área do Café em Minas, alguns pontinhos aqui de Minas, entre Juiz de Fora e Leopoldina, mais a região de Juiz de Fora, avança aqui pela Serra do Rio, alguma coisinha chegando aqui na parte bem do extremo sul do Rio, Angra dos Reis. Tem chuva no sudeste? Tem. E também aqui, nessa área aqui norte de Minas. Isso aqui é uma notícia boa, uma região que tem sofrido bastante com a seca, tem tido aí algumas pancadas de chuva, entre Monte Claro, Janaúba, aqui Taiobeiras, a noroeste de Taiobeiras, Manga, pegando aqui toda aqui essa parte do Rio São Francisco, Buritis, pega aqui também a área de Brasília, Lusiana, talvez até, não sei se vai chegar perto de Goiânia, mas quem sabe ainda alguma. Deixa eu ver onde é que está Goiânia aqui. Ué, cadê Goiânia? Sumiu Goiânia? Aparecida de Goiânia, Águas de Lindóia, Formosa, Cristalina. Vamos ampliar mais o mapa aqui. Olha, sumiu a nossa querida Goiânia, capital de Goiás. Está aqui, Goiânia. Tá um pouquinho longe da chuva. A chuva está mais ou menos uns 40, 50 quilômetros a nordeste de Goiânia, em direção a Brasília, onde está chovendo agora na região de Brasília, pega também o norte de Minas, pega algumas áreas aqui também da Bahia, pegando aqui o extremo sudoeste da Bahia também com alguma chuva, mas daí o nordeste a gente fala depois. Aqui para o norte, nós também vamos ter algumas pancadas de chuva ao norte de Brasília, em direção ao norte de Goiás. Na área do Mato Grosso do Sul, infelizmente, nada de chuva. O modelo até está colocando alguma chuvinha aqui, está formando, de repente deu alguma coisinha fraca nessa região aqui entre o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul e extremo sudoeste de Goiás, mas não está com muita cara não. Tem chuva aqui em volta de Porto Velho, chove bem aqui na região de Manaus, está tendo chuva forte perto de Manaus, na direção lá de Belém, Santarém, Belém, Tefé, aqui a parte oeste, noroeste do Amazonas, alguma coisinha aqui no extremo oeste do Acre, próximo ao Peru, Porto Velho. A região norte está bem servida de chuva, não dá para reclamar. Na previsão do tempo a gente tem o quê? Como de praxe, toda essa parte norte do país, entre hoje à noite e amanhã, vamos ter aqui, praticamente um pouquinho abaixo da linha do Equador para cima, nós vamos ter pancadas de chuva e trovada forte aqui na região de Manaus. Tem que ficar atento, pode ter algum transtorno pontual. Chove bem em toda a metade norte do Amazonas, Roraima,
a parte noroeste e oeste do Pará, norte do Amapá, pouca chuva aqui na Foz do Amazonas, algumas pancadas aqui na região de Belém, pouca chuva nessa faixa aqui do Pará em direção ao Maranhão, algumas pancadas aqui no Tocantins, que já deveria estar começando a secar, também algumas pancadas isoladas no norte do Mato Grosso, já começa a ficar mais isolada, chove num canto, não chove no outro. Do centro do Mato Grosso, de mais ou menos de Sinop para baixo, já tem pouco ou nenhuma chuva. Essa chuva aqui não estou acreditando muito não. O modelo está dando chuva entre o extremo sul do Mato Grosso, extremo sudoeste de Goiás e norte e nordeste do Mato Grosso do Sul, mas não está com cara. Talvez mais no final da noite de hoje ou madrugada, amanhecer de terça-feira. Se não der até o amanhecer de terça, passou. Aqui também pega a região de Primavera do Leste. Toda a área do Pantanal com tempo seco, Mato Grosso do Sul dá para dizer que é tempo seco, interior de São Paulo também, tem algumas chuvinhas que estão dando aqui, ó, mas coisa bem isolada. Seco no Paraguai, boa parte da Bolívia com tempo seco, só que a parte mais norte da Bolívia, próxima ao Acre e Peru, que está tendo chuva, e começa aqui da metade do Peru em direção ao norte, toda a região da selva peruana e todos os países aqui em volta do norte do Brasil estão tendo pancadas de chuva e trovada com bons volumes até. Algumas pancadas boas aqui no Equador e também em boa parte da Colômbia. A costa pacífica, como de praxe, tempo seco. E aqui também o norte de Minas está tendo algumas pancadas de chuva que avança aqui nessa área do Nordeste. Espírito Santo mais a parte sul. O norte do Espírito Santo e o extremo sul da Bahia, tempo mais para seco. Quando a gente vem aqui, ó, dá para ver aqui ó, o sul do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Então a chuva está tendo chuva aqui nessa região, está tendo algumas pancadas isoladas aqui, mas boa parte dessa área centro-norte de São Paulo está mais para tempo seco. Algumas pancadas mais fortes estão ocorrendo nessa área aqui, mas é bem assim mal distribuída. Chuva aqui no litoral paulista, essa chuva aqui que está no Rio vai começar a avançar e nessa terça-feira fica mais instável o Rio, a parte sul e leste de Minas e o sul do Espírito Santo. Alguma chuvinha isolada na região de BH, não dá para descartar. Essa área aqui em direção ao Triângulo Mineiro, tempo seco. Então toda a área do milho safrinha, da parte sul do Mato Grosso, praticamente todo o Mato Grosso do Sul, centro-sul de Goiás, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, está indicando tempo seco amanhã. Precisa urgente de alguma chuva, tanto para o milho safrinha como também para alguma coisa de feijão nessas áreas. No sudeste a chuva fica mais concentrada na faixa leste, entre São Paulo, Rio, alguma parte do sul do Espírito Santo e sul e sudeste de Minas Gerais. De BH em direção a Juiz de Fora, principalmente na divisa com o Rio, onde pode ter algumas pancadas mais fortes. Entre a Grande Rio e a região aqui, um pouco acima de Cabo Frio, também pode ter em alguns pontos dessa região aqui, algumas pancadas fortes de chuva, com ou sem trovoada. De hoje até quinta-feira, está indicando o quê? Essa área aqui não acredito em chuva. Então toda essa região aqui, ó, praticamente sem chuva. Pega boa parte da Bolívia, Paraguai e Mato Grosso do Sul, centro-sul do Mato Grosso, sul-sudoeste do Goiás, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, Paraná e Paraguai. Melhora um pouquinho a chuva, provavelmente quarta e quinta, nessa área aqui, centro-norte de Minas, norte de Goiás, pegando o Distrito Federal. Boas pancadas de chuva também na quarta e quinta, aqui na região do Tocantins, principalmente próximo ao Mato Grosso e Pará. Todo o extremo norte do Mato Grosso ainda tem pancadas de chuva, mas já começa a reduzir, ó. Metade, um pouquinho acima da metade do Mato Grosso para baixo, pouca ou nenhuma chuva, ou muito mal distribuída, entre essa segunda até quinta-feira. Rondônia também, a chuva fica mais concentrada na parte norte de Rondônia, como já está acusando agora de noite, mas boa parte do estado nós vamos ter o quê? Pancadas isoladas ou quase seco. O Acre também, a chuva se concentra mais aqui na parte oeste do Acre e pouca chuva na parte centro-sul pegando o Rio Branco. A Bolívia, alguma coisinha aqui próximo ao Acre e Peru e aqui em cima na pré-cordilheira. O Peru continua com todo o Peru, do meio do Peru para a parte da selva peruana, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname e Guianas, toda essa região aqui com chuvas bem significativas de hoje até quinta-feira. Pegando toda a metade norte, toda assim um pouquinho abaixo da linha do Equador, para cima, pegando um pouco abaixo da metade para o norte do Amazonas, a parte oeste do Pará, até que o Pará, de maneira geral,
tem pancadas de chuva boas nessa terça, quarta e quinta. Um pouquinho menos aqui na parte norte e nordeste do Pará, avançando aqui com alguma chuva em direção ao Maranhão e aqui a parte do nordeste. Aqui no Amapá, chuva mais significativa na parte norte e pouca chuva na região da capital. Roraima também tem pancadas boas de chuva. Quem tiver algum serviço ao ar livre para fazer já começa a atrapalhar. Toda essa região aqui, para quem tem atividades de longa duração ao ar livre, qualquer que seja campo ou cidade, já vai ter problemas devido à chuva, principalmente à tarde e noite. E infelizmente nessa grande área aqui, o tempo seco já começa a predominar. Essa chuva aqui tomara que caia, mas não estou com muita fé não, entre o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Talvez seja bem mal distribuída. Aqui também, aqui ainda tem alguma chuva na terça, na quarta e quinta-feira, ainda pode ter alguma chuva nessa faixa aqui do Rio, aqui em São Paulo bem mais isolada, mas também considerem essa semana com uma certa instabilidade por causa do ar frio que vai começar a jogar umidade nessa direção. Aumenta um pouquinho a chance de chuva entre quarta e quinta aqui em BH, na parte sul e leste de Minas, também algumas pancadas de chuva entre quarta e quinta-feira, aumenta um pouco a intensidade aqui no sul do Espírito Santo. Pancadas, não é chuva o tempo todo não, é nublado, pode ter aberturas de sol, pancadas de chuva com ou sem trovada, nessa faixa aqui de Minas, Espírito Santo, o Rio de Janeiro como um todo e a faixa litorânea de São Paulo. Na Grande São Paulo ainda fica aquele tempinho meio chato, nublado, alguma chuva, períodos de melhora entre essa terça e quarta e melhorando mais na quinta. Toda essa parte aqui da área do café em Minas, pouca chuva entre quarta e quinta-feira, e essa região aqui em direção ao Triângulo Mineiro, norte e noroeste de São Paulo, mais para tempo seco. O interior de São Paulo preocupa bastante, não há perspectiva boa de chuva. Nos próximos 10 dias, podem ver que toda essa grande área aqui, se tiver chuva, vai ser pouca chuva. Não duvido que passe sem chuva no Mato Grosso do Sul até o dia 5 ou 6 de maio. Aquela chuva do dia 3, 4 de maio não está garantido não. Então, o Mato Grosso do Sul continua com muito pouco ou nada de chuva. Interior de São Paulo, toda essa parte aqui de Minas, principalmente o Triângulo Mineiro, o centro-sul de Goiás, centro-sul do Mato Grosso, toda essa região aqui produtora de milho, safrinha, alguma coisa de feijão, vai continuar com pouca ou nenhuma chuva de hoje até mais ou menos o dia 5, 6 de maio, pouca chuva. Aqui tem algumas pancadas de chuva, concentrando agora nos próximos 5 dias, talvez nos outros 5 pouco ou nenhuma. Aqui também vai ter chuva, a maioria dos 10 dias vai ter alguma pancada de chuva, principalmente da região de um pouco abaixo de Palmas para cima, toda a parte norte do Mato Grosso, sem problema para o milho safrinha nesse começo de maio. De Sinop para baixo começa a reduzir bem a chuva, como a gente já havia dito algumas lives, alguns vídeos anteriores. Principalmente essa região aqui de Primavera do Leste, região de Cuiabá, Pantanal, de mais ou menos um pouquinho abaixo de Sorriso, Sinop para baixo, já reduz bem a chuva. Vai ter chuva? Até vai, mas é pouca, começa a preocupar. Rondônia, a metade norte tem chuva, a metade sul pouca chuva. A Bolívia como um todo, pouca chuva. O Paraguai, alguma chuva aqui que está indicando, essa aqui deve ser lá pelo dia 4 ou 5 de maio. Até lá dificilmente chove. E toda essa área aqui, muita chuva aqui na região da selva peruana, Equador, Colômbia com bastante chuva, a parte que aparece aqui da Venezuela, das Guianas e Suriname com bons volumes de chuva. Toda aqui a metade norte aqui, ó, um pouco abaixo do Equador, mais ou menos, eu acho que talvez a 5 graus sul em direção ao norte, está indicando bons volumes de chuva. A região de Manaus, muita chuva, todo o centro-norte do Amazonas, Roraima, a parte noroeste e norte do Pará, divisa com o Amazonas, até mesmo no sul do Pará ainda tem chuva, aqui no norte do Tocantins, e avança aqui também na direção do Maranhão e partes do Nordeste. Então, toda essa grande região que vem desde a área aqui, partes do Nordeste até aqui o Peru, toda essa faixa aqui com bons volumes de chuva, muitos pontuais aqui, passando dos 100 milímetros. Então, vai ter bons volumes de chuva. À medida que vai descendo, começa a ficar mais seco. Preocupa essa grande área aqui de milho safrinha, onde vai ter muito pouca chuva. É possível que muitas lavouras dessa região aqui passem sem chuva nenhuma nesses próximos 7 e 10 dias. Isso preocupa. Aqui no Rio também, a chuva ainda continua, alguma coisinha até sexta, no fim de semana, boa parte dessa região aqui, pouco ou nenhuma chuva, então desses próximos
10 dias, a chuva se concentra mais nesses primeiros 5. Então, provavelmente do fim de semana até terça ou quarta, até quinta-feira da outra semana, o tempo é seco na maior parte dessa área. Boa parte desse volume de chuva é nessa semana. E aqui na área do Triângulo Mineiro, nada. No centro-norte e noroeste de São Paulo, nada. Pouca coisa na área do Café, pouca coisa na área de BH. Chove mais, com mais intensidade na Grande Rio, na Grande Vitória, e São Paulo fica no limite de toda a região litorânea, principalmente nessa semana. Aqui é a anomalia dos próximos 10 dias. Dá para ver uma extensa faixa ainda acima do normal e já começa a secar, avançar gradativamente o período de estiagem nessa grande área aqui. Pega o extremo sudoeste do Amazonas, Acre, praticamente quase toda a Rondônia, boa parte do oeste, centro-sul do Mato Grosso. Aqui, ó, novamente, mais ou menos da altura de Sorriso, Sinop para cima, ainda tem uma situação boa nesse comecinho de maio. Quando vai chegando daqui para cá, já vai reduzindo, já ficando problemático toda a parte sul do Mato Grosso, pegando a região de Primavera do Leste, todo o Mato Grosso do Sul, a região sul de Goiás, Triângulo Mineiro, toda essa área do Café, São Paulo quase inteiro, Paraná, Paraguai, Bolívia, toda essa grande região aqui já tem menos chuva do que o normal para esse período. Já está indicando o quê? Períodos maiores de tempo seco. Começa a ter preocupação com as queimadas. Aqui os próximos 46 dias. Vai só piorando, né? Aumenta as áreas sem chuva aqui no Amazonas, toda a Rondônia, todo o Acre, boa parte da Bolívia. Pode ser que haja alguns eventos de chuva nessa área aqui da Bolívia e Peru entre maio e começo de junho. Mas boa parte de maio, começo de junho já fica seco e nessa grande área vai reduzindo a chuva em boa parte de Minas. Melhora um pouquinho aqui algumas áreas do Rio e Espírito Santo, mas já dá para ver que boa parte do Sudeste, boa parte do Centro-Oeste, alguns pontos do Norte já começam a ter uma chuva bem ruim nos próximos 46 dias, ou seja, maio e parte de junho, acho que até o dia 13, 15 de junho. Então, essa área aqui do milho safrinha vai ter uma redução boa de chuva, principalmente do dia 10, 15 de maio para frente. Acredito que um ou outro evento de chuva entre a segunda parte de maio e a primeira parte de junho é provável que esteja. A parte surpresa, por enquanto, positiva, essa parte norte de Goiás, Tocantins, várias áreas aqui do Nordeste, e a parte norte com chuvas ainda, quem sabe algumas pancadas de chuva entre maio e começo de junho ainda possam acontecer nessa região aqui. É acima da média, mas são valores pequenos. São valores aí que não vão passar muito de 30, 40, 50 milímetros em 46 dias. Mas qualquer chuva numa época que normalmente não chove é muito bem-vindo. E nessa grande área aqui, principalmente Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, São Paulo, Paraná e Paraguai, vai ter muito problema com o milho safrinha. O Mato Grosso já começa a acender um sinal amarelo para problemas talvez de produtividade. Também quem tem feijão que não seja irrigado, nessa área aqui, interior de São Paulo, da mesma maneira, além da pouca chuva, ainda tem as madrugadas mais frias que favorecem a doença. Muita atenção com a economia d'água na maioria das cidades do interior de São Paulo, toda essa região aqui, em função da pouca chuva, isso pode ter problema no abastecimento. A próxima madrugada vai ser fria, principalmente essa parte aqui, ó. Sul da Bolívia, Paraguai, toda essa região aqui pode ter mínimas entre 10 e 15 graus, nessa área aqui abaixo de 10, no sul do Mato Grosso, Ponta Porã, Dourados para baixo, aqui também próximo de Porto Murtinho também poderemos ter aí pancadas isoladas, quer dizer, frio com mínimas entre 5 e 10 graus nessa região, mas provavelmente 8, 12, frio aqui no Paraná, esfria aqui nessa área de São Paulo, todo o Mato Grosso do Sul vai ter uma friagenzinha, partes aqui do centro-sul do Mato Grosso, mínimas nessa região aqui de 15 a 20 graus, é uma friagenzinha que está acontecendo nessa época do ano. Então realmente está dando aí uma quedazinha, também esfria um pouco aqui no sul de Rondônia e algumas áreas aqui do Acre. É uma pequena friagem que está pegando essa região com mais intensidade, o Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas, aquelas mínimas normais de 20 a 25 graus. Na região sudeste também, vai fazer frio aqui no sul de Minas, nessa área montanhosa aqui da Serra da Mantiqueira, mínimas entre 5 e 8 graus, assim como no Itatiaia, na área aqui de São Paulo entre 14 e 16 graus,
na Grande Rio na faixa de 17 e 20, aqui em Vitória entre 19 e 21, BH entre 16 e 19, enfim, temperaturas agradáveis. E vai esfriando, vai ficando mais frio ali na terça, na quarta, na quinta, aumenta o frio na sexta e fim de semana, algumas áreas aqui abaixo de 10 graus, na serra aqui da Mantiqueira, no sul de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, poderemos ter temperaturas até negativas, mas são regiões que estão a 1.500, 1.600 metros de altitude e com formação de geada nessa região aqui, provavelmente ali por quinta, sexta e fim de semana. São regiões que são frias mesmo. No Rio de Janeiro pode ter mínimas na cidade do Rio ao nível do mar, quem sabe entre 15 e 17 graus ali por final de quinta, sexta-feira, mas é bem nos arredores da cidade. No centro da cidade não baixa muito de 18. Não é ainda muito comum fazer frio nessa época do ano aqui no Rio, e assim, como o Litoral Tem me perguntou, vai refrescar aqui no litoral de São Paulo? Nessa semana vai. Pode ter mínimas até de 16, 19 graus em alguns pontos, principalmente ali na sexta e final de semana. As máximas bem comportadas, grande parte do país com máximas entre 28 e 32 graus. Fresquinho aqui no centro-sul do Mato Grosso do Sul, aqui no Mato Grosso também, para o padrão deles, máximas aqui de 25 a 30 graus, um pouquinho acima dos 30 aqui entre Goiás e Mato Grosso, Triângulo Mineiro em torno acima de 30, interior de São Paulo, norte do Mato Grosso do Sul, dá uma acalmada um pouco no calor. E nessas áreas aqui também calor. Toda essa área alaranjada do mapa, amarelo, alaranjado, fica entre 27 e 32 graus em média. Faz mais frio aqui no Paraguai, onde não passa muito dos 25 graus, sul do Mato Grosso do Sul, de 24 a 26 graus, aqui o centro-sul do Paraná, o litoral de São Paulo, se a gente vê no detalhe. Aqui entre o Espírito Santo e sul da Bahia, pode ter máximas de 30 a 32 graus. Aqui a gente vê, ó, São Paulo amanhã, pode não passar de 20, 22 graus, vai ser um dia frio para o paulista. Sul de Minas, extremo sul de Minas também, máximas entre 20 e 24 graus. Aqui no Rio de Janeiro, 26 a 28, Vitória, 27, 29, grande parte aqui dessa área de 27 a 30 graus. Pode-se dizer que para o padrão de vocês está mais confortável. BH não passa muito de 27 e 28. Nos próximos dias também, dá uma refrescada, diminui o calor, diminui mais um pouquinho o calor no Rio. Vai vir um ventinho sul esfriando. Nos próximos 10 dias, está indicando abaixo da média aqui pelo excesso de chuva. Nessa região, por pouca chuva, fica acima da média. Abaixo da média aqui no Espírito Santo, Rio e litoral de São Paulo, vai entrar mais ar frio. Começa a entrar algumas massas de ar frio, apesar de indicar acima da média aqui, isso aqui não quer dizer que não vai ter frio, vai. Os extremos ficam mais acentuados. As noites tendem a ser mais frias e as tardes mais quentes. Aí a tarde compensa um pouco o amanhecer frio. Mas pelo menos de 1 a 3 massas frias com respeito pode atingir toda essa região aqui do sul de Minas, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, aqui essa região do sul, centro-oeste de Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas, Acre, toda essa região aqui pode ter de 1 a 3 friagens até o final de junho, tendo essa agora, que já está pegando aqui parte do centro-oeste, mais 2 ou 3 aí pela frente. Começa a ter algum risco de geada nessa região aqui, entre final de maio, entre maio e junho, já começa a ter 1 ou 2 episódios com risco de geada. No sul do Mato de Goiás a chance é menor, no Triângulo Mineiro também, talvez a partir de final de junho e julho. Aqui na Serra da Mantiqueira vai ficando mais frio, nas serras do Rio, aqui em São Paulo e principalmente aqui Paraná, Paraguai, sul da Bolívia, toda essa região aqui vai ficando com entradas de frio mais significativas a partir de meados ali de maio para frente. Então, para o pessoal do milho safrinha, o problema principal é a falta de chuva e depois o risco de geada nas áreas do Mato Grosso do Sul, algum risco pequeno no sul de Goiás, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, norte do Paraná, Paraguai, e aquele frio tradicional nas áreas serranas do Rio, São Paulo e Minas e Espírito Santo. Para o pessoal do comércio, aproveitem bem essa semana e talvez ainda a semana que vem, que as temperaturas vão ficar mais baixas que o normal, fazendo com que possa ter um incentivo maior para as compras. É aproveitar bem essa situação. E já, para quem já está planejando o vestuário da primavera-verão, tem que ficar em mente que com a tendência de continuar neutro para a laninha,
o frio vai se estender dentro da primavera. Então, alguns episódios de frio mais lá na frente podem favorecer até a venda com uma certa criatividade de roupas de meia estação. Manga comprida, um casaquinho mais leve, isso não dá para descartar. Frio mais intenso poderemos ter aqui no sul de Minas, na área do café, um ano que pode ter o risco de 1 ou 2 massas de ar frio com respeito. Essa área aqui do Triângulo Mineiro, no sul de Goiás, também não dá para descartar alguma geada entre final de junho e julho. Enfim, vamos ter aí alguns probleminhas mais lá pela frente. Nos próximos 46 dias está indicando o quê? Normal acima da média nessa grande faixa aqui do país, principalmente nessa área central. Que nem eu disse, não quer dizer que não vai ter frio. Vai. Às vezes o inverno é quente, mas tem uma onda de frio, 1 ou 2 ondas de frio muito forte. Isso aconteceu em 75. 75, todo mundo se lembra daquela grande onda de frio, mas o inverno foi quente. 65, mesma situação. Tivemos um dos invernos mais quentes aqui no sul e foi o inverno que teve a maior nevasca em área de abrangência. Então, o evento de frio forte, ele independe se o inverno é frio ou quente. Ele sempre tem risco de acontecer. Em anos como nós estamos agora, há sempre um risco de ter 1 ou 2 massas frias que podem trazer um bom impacto na região, tanto na agricultura quanto na vida do dia a dia. Então, com certeza, algum frio forte nós vamos ter nessa região aqui, desde o centro, sul e oeste do Mato Grosso, Rondônia, Acre, sul do Amazonas, 1 ou 2 friagens fortes, sul do Goiás, Triângulo Mineiro, centro-sul de Minas, áreas de Serra do Espírito Santo, Rio de Janeiro, até mesmo aqui no sul da Bahia, e boa parte de São Paulo e, claro, aqui no sul do país. Então, lembrando, pessoal, né? Esse é o vídeo de 46 dias, da segunda, o próximo vai ser na quinta. Novamente lembrando, auxiliem principalmente a região de São Paulo. Muitas famílias estão passando necessidade, estão com fome, sem emprego, sem renda. Então auxiliem dentro do possível quem tiver condições de fazer isso. Não só as famílias, como também muitos animais domésticos estão sendo abandonados. Evitem de fazer isso. Aproveitem. Então realmente que a gente tem aí uma condição de ajudar a população e torcer para que o clima seja o menos duro com a gente, principalmente com o agricultor, que está indicando aí uma safrinha de milho bem sofrida e, quem sabe, algumas geadas meio fora de época na nossa região. Da Climaterra, voltamos amanhã não, quinta-feira, Ronaldo Coutinho.